Olá, hoje eu vou conversar com Cauê Ribeiro. Cauê Ribeiro, ele é filósofo, seminarista católico e eu vou pedir para ele mesmo se apresentar, falar em qual grupo que ele estuda Santo Agostinho e para que a gente possa conhecê-lo. Por favor, Cauê, se apresente para o pessoal que está nos assistindo. Olá, Demerval, eu me chamo Cauê Ribeiro Fogaça. Como você disse, sou seminarista da Igreja Católica. É um processo longo de formação, eu estou no final desse processo, mas ainda dentro dele. Eu estudei filosofia na Faculdade de Filosofia do Mosteiro de São Bento de São Paulo. Atualmente eu estou concluindo a graduação em Teologia na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC São Paulo, e faço parte do Núcleo de Estudos Agostinianos do LABO, que é o Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da Fundação São Paulo, PUC São Paulo. Esse grupo, esse núcleo de estudos agostinianos, ele vem se dedicando há 2 anos a estudar e compreender o pensamento de Santo Agostinho, a sua influência tanto para a teologia, para a filosofia, quanto para a sociedade de hoje. Santo Agostinho é um divisor de águas. Então, nós fazemos esse estudo procurando trazer o Agostinho para hoje. O que o Agostinho, de 1.600 anos atrás, tem a dizer para o homem contemporâneo. É esse o nosso foco de estudo lá no núcleo. Muito legal. Mas antes de eu fazer a primeira pergunta, eu vou pedir para você contextualizar historicamente e politicamente o Santo Agostinho, mas antes eu queria te perguntar se o Fogaça, o chefe de cozinha, é seu parente. Não é meu parente. Eu, inclusive, descobri, quando eu percebi que tinha outros Fogaças no mundo, eu fui descobrir que é um nome até que comum no Brasil, né? Especialmente na região sul, mas não é meu parente, não. Ok. Eu queria que você contextualizasse, então, né? Repetindo, politicamente e historicamente o Santo Agostinho para a gente. Santo Agostinho, ele é um filósofo, um teólogo, um pensador daquilo que a gente chama de antiguidade tardia. Então, ele está bem ali no final do período antigo, já dando sinais e dando indícios de que a gente está chegando próximo à Idade Média. O Agostinho, ele nasce em 353 depois de Cristo e morre em 430. Então, ele é um homem ali bem na transição do século IV para o século V. O período histórico de Agostinho é um período muito conturbado, justamente por conta da influência do Império Romano. O Agostinho nasceu e viveu numa região que hoje fica entre a Tunísia e a Argélia. É bem na ponta da África, junto ao mar Mediterrâneo. Né? De maneira que, naquela época especificamente, o Império Romano tinha o mar Mediterrâneo como o seu lago pessoal, né? Era como se estivessem no quintal de casa. Eles dominavam toda aquela região. E o Agostinho vive, então, nessa região que a gente chama de África proconsular. Né? Então, essa região era uma região africana, mas totalmente romana. Não é à toa que o Agostinho vive num ambiente romano. O Agostinho escreve em latim, fala em latim, pensa como um romano, como qualquer outro romano, embora seja da África. Né? Então, esse é um período interessante de se pensar, de situar historicamente o Agostinho. E um outro fator que eu acho que é importante ressaltar dentro desse contexto é que o Agostinho já não vive mais nos primeiros anos da fé cristã como viviam os primeiros, o cristianismo primitivo. O que eu quero dizer com isso? Já havia acontecido a autorização e a imputação do cristianismo como religião oficial do Estado. Isso quer dizer o quê? Que os cristãos já tinham liberdade de culto e eram incentivados pelo próprio Estado. Ou seja, o Agostinho ele não vive mais tendo problemas diretamente relacionados ao Estado como tinham os primeiros cristãos, contra o Império. Então o Agostinho agora, ele está bem posicionado num momento histórico que os cristãos estão se dividindo entre si por conta da compreensão que eles têm a partir da doutrina. Então, antes o inimigo era de fora. A gente estava junto, então, para combater o inimigo de fora. Agora, o inimigo está dentro, por quê? Porque somos nós que estamos discutindo e interpretando o evento Jesus Cristo de maneiras diferentes. Então, o Agostinho, ele está bem nesse contexto de formulação, onde as coisas estão muito vivas, pululando ali naquele período.
Legal. Eu não vou atravessar algumas etapas e não vou falar dos polemistas, não. Você resvalou nos polemistas, na patrística. A gente já já vai falar sobre isso. Eu queria que Ótimo. você falasse para mim, com todo o respeito a Santo Agostinho, que eu já estou encantado pela vida dele, mas eu quero que você fale para mim da vivência dele com a filosofia, enquanto ele era, parece-me que, baladeiro, gostava de farra e estudou muito filosofia até chegar no cristianismo. Eu queria que você falasse para a gente sobre essa fase da vida dele. Esse percurso, Demerval, que o Agostinho, feito pelo Agostinho, ele descreve no livro mais clássico dele, que é As Confissões. O Agostinho tem 3 grandes obras. Então, a primeira delas é As Confissões, a segunda é a Trindade e a terceira é a Cidade de Deus. Essas 3 grandes obras, elas concentram grande parte dos esforços do Agostinho. Mas nas Confissões, especificamente, ele descreve esse percurso de vida dele. Esse percurso do Agostinho é muito interessante de se analisar e se pensar. Ele passa, inclusive, a maior parte das Confissões descrevendo a vida dele até o momento da morte de sua mãe. Então, as Confissões, elas abarcam um período histórico que Desculpe, é é Santa Mônica, né? Santa Mônica, isso, a mãe de Agostinho, né? As Confissões, elas abarcam um período histórico que vão mais ou menos desde ali do período do nascimento dele. Um detalhe interessante é que o Agostinho diz que ele não lembra disso, porque ele era criança, mas ele acredita no testemunho que deram para ele de quando ele era bebê. Então, isso é um detalhe interessante. Nas Então, Confissões ele começa falando disso, não é? sim, depois de uma espécie de um proêmio, uma introdução ali nas Confissões, que ele define o percurso confessional que ele vai fazer ao longo do livro, ele começa a narrar a vida dele. Então começa desde pequenininho, porque no fundo o que ele quer mostrar é, a partir da vida dele, como é a vida de todos os homens, a vida daqueles que ainda não alcançam, não encontraram o bem final da humanidade, que é a paz em Deus, segundo Santo Agostinho, né? Então, ele descreve esse percurso e é muito interessante fazer uma leitura. Esse é um ponto muito, muito bonito. Ele narra e não tem medo de narrar quem ele é. Então, ele conta quais são os problemas, quais são os defeitos, o que ele fez, o que ele não fez, o que ele gostou, o que ele não gostou. E nesse processo todo, ele vai se contando, vai narrando a vida dele através de uma espécie de um percurso filosófico. Então, o Agostinho ele teve a oportunidade de estudar retórica, né? O Agostinho ele teve essa oportunidade com muito esforço, com muito custo dos pais dele, e receberam ajudas de pessoas ali próximas a ele. Então, ele estuda a retórica. Ele tem contato com uma seita que existia na época, que eram os maniqueístas, que a gente hoje não consegue chamar muito bem eles de uma seita propriamente. Mas eles eram uma doutrina filosófica espiritualista que dividia o mundo em 2 partes. Então existia o Deus do bem e o Deus do mal. O Deus do bem, ele era espiritual, e esse Deus do mal, ele era responsável por tudo aquilo que era material. Esses dois se embatiam constantemente e eternamente. Nenhum venceria o outro. Então os dois estariam batendo para o resto da vida. O que acontece conosco, e aí isso é o que o Agostinho está estudando ali no período maniqueísta, é que nós teríamos uma certa mistura desses dois. Então, dentro de nós teria uma espécie de luz proveniente desse ser espiritual, desse Deus espiritual, e essa matéria que nos prende, que nos leva para o pecado, ela seria, então, voltada para esse Deus do mal, que seria um combate eterno. Essa é uma ideia que foi rejeitada, por exemplo, pelo cristianismo no início. Quando o Agostinho percebe os erros disso, ele abandona o maniqueísmo. É interessante que ele abandona, mas a maneira de pensar maniqueísta continua ainda presente na cabeça dele. Ele narra nas Confissões que muitas dúvidas apareciam enquanto ele estudava e aprendia. Até que teve um momento que ele ia encontrar um grande bispo maniqueísta chamado Fausto, e ele tinha a esperança de que quando encontrasse o Fausto, todas as dúvidas dele seriam sanadas, porque Fausto conseguiria responder. O problema é que ele encontra Fausto e o Fausto não consegue resolver as dúvidas que ele tem. Então ele abandona o maniqueísmo
e fica sem um percurso, uma influência filosófica para guiar seu pensamento. Ele não para a busca. Essa é uma característica, Demerval, que é muito interessante das Confissões. O Agostinho é um homem inquieto. No início das Confissões, ele diz uma frase muito bonita, muito célebre, dizendo para Deus: fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração permanece inquieto até que repouse em ti. Então, esse é um detalhe muito interessante. Percebe-se essa inquietude ao longo da própria vida do Agostinho. Depois, um segundo momento que eu poderia falar, depois que ele abandona o maniqueísmo, é que ele se aproxima do ceticismo da nova academia, os acadêmicos. Ele fica pouco tempo próximo dos céticos dessa nova academia, mas ele escreve algumas coisas contra o pensamento desses céticos, e é muito interessante, mas marca um período muito curto. Muito obrigado. A gente volta no segundo bloco, tá bom? Tá ótimo.